Gente, eu vou começar essa mensagem lendo com vocês uma passagem famosa, talvez você já conheça. É um pouco extensa, então se prepara, mas a gente vai chegar lá. Vai aparecer no telão os versículos, se você quiser acompanhar, se você não tiver uma Bíblia física. Quem ainda usa papel para alguma coisa hoje em dia? Tem alguém? Tem mais poder, tá, gente? Se você precisar de um pouquinho mais de poder, abandona o celular e pega a Bíblia de papel. Brincadeira. Mas eu vou ler com vocês a passagem que Jesus conta, a parábola do filho perdido. A parábola do filho pródigo, beleza? Então fiquem em Lucas 15, versículos 11 até o 32. Vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem os porcos. Caindo em si, olha só, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? Ele lhe respondeu: seu irmão mais novo, seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu venho trabalhando como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci uma das tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Antes da gente continuar, eu queria que você fechasse os teus olhos e orasse comigo. Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por cada pessoa que está nesse lugar, cada um que está conectado online conosco, que está assistindo a gente pela internet, que a gente possa sair desse local transformado, que a gente possa receber a tua palavra no nosso coração, para que gere frutos em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, essa é uma das histórias mais lindas que existem, na minha opinião. Essa é uma das histórias mais lindas. É uma parábola, uma história que Jesus contou. E ela expressa o tamanho do amor de Deus, o nosso Pai.
tamanho do amor que Ele tem por cada um de nós. Cada um de nós. Essa é uma história sobre graça superabundante. Graça superabundante. E quando a gente fala sobre graça superabundante, e a gente tem aprendido aqui graça hiperabundante, que a Bíblia fala, né? Hipergraça, algo que é gigantesco. Tem sempre aquela voz lá no fundo da religião que fala o seguinte: ih, cuidado, essa história de graça aí é liberdade para... Olha só, todo mundo sabe, todo mundo aqui já ouviu. Essa história de graça é liberdade para pegar. Deixa eu te dizer um negócio. Gente, isso é o que o diabo mais quer que você saiba. Que graça é liberdade para pecar, porque ele só ganha com isso. Ele está ganhando 100% das vezes, porque se você acha que graça é liberdade para pecar, ou você abandona a graça e fala, eu não quero pecar, então eu vou abandonar a graça, eu vou viver no legalismo, na lei, debaixo de um jugo, ou então você fala assim, ih, graça é liberdade para pecar, então eu vou usar a graça para pecar. E o diabo está ganhando de novo. Quer dizer, ou ele ganha com você no legalismo, ou ele ganha com você no pecado. Das duas formas ele está ganhando, quando você acha que graça é liberdade para pecar. E é isso que está na nossa cabeça. Toda vez que a gente lembra de graça e liberdade para, a gente já completa com pecar. Gente, eu quero que você saia daqui hoje com isso completamente fora da sua cabeça. Porque graça, sendo liberdade para pecar, só é metade da história. Porque o pai desses dois filhos deu liberdade para eles escolherem, não é verdade? Mas essa é só metade da história. A história tem muito mais depois disso, não é verdade? Então, gente, o fato de Deus ser um Deus gracioso, cheio de graça, faz com que Ele te dê livre arbítrio. Faz com que Ele te dê vontade própria, capacidade de tomar decisões. Esse é o maior presente que Deus te deu quando Ele te criou. Livre-arbítrio. Se Ele tivesse feito você como um robô, sem capacidade de escolha, né, você como automaticamente servindo a Deus e amando a Ele, não seria nada de amor, seria apenas Deus te obrigando a fazer algo que você nem tem escolha. Mas o fato dele te dar liberdade, livre-arbítrio, é o que nos torna humanos, é o que nos torna seres independentes, amém? E a questão é a seguinte, a pergunta que fica é a seguinte: se Deus, uma vez que Ele me dá a liberdade de tomar decisão, uma vez que Ele me deu liberdade, uma vez que Ele me dá livre-arbítrio, e eu tomo uma decisão errada, e eu tomo um caminho que eu não deveria tomar, existe volta? Existe retorno? Existe a opção de eu falar, oh, me arrependi, não quero mais esse caminho, eu tenho volta? Essa é a pergunta que fica no ar. E aí o que eu te digo é o seguinte: sim, a graça de Deus e a bondade de Deus, o amor de Deus se manifesta de forma plena. Pelo fato dele, pela graça, nos perdoar completamente. Alguém é grato por isso? Que Ele nos perdoa completamente, Ele nos restaura, Ele nos aceita, Ele nos recebe de volta e nos dá muito mais do que aquilo que a gente merece. Isso é graça. Isso é graça. Então, gente, graça, na verdade, é liberdade para estar perto de Deus. É isso que é graça, é a liberdade que Deus te deu para estar perto dele. Você pode repetir comigo? Graça é liberdade para estar perto de Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado: graça é liberdade para estar perto de Deus. Graça é liberdade para estar perto de Deus. Gente, a história do filho pródigo mostra que a graça que te dá liberdade para escolher é a mesma que também te dá liberdade para voltar para casa, se aproximar do seu pai e abraçar o seu pai, ser recebido de braços abertos e receber dele tudo de bom que Ele tem para dar. A mesma graça que te concede liberdade para escolher é também a graça que te recebe de volta quando você se arrepende. Isso é graça. Graça é liberdade para estar perto de Deus. Deus é gracioso o suficiente para te dar escolha. A Bíblia fala: eis que ponho diante de vocês a escolha da vida ou da morte. E aí Deus fala: escolha a vida. Né? Escolha a vida. E, gente, graça
é a liberdade de, caso você escolha a morte, você tem agora a opção de voltar aos braços do Pai, de voltar para os caminhos de vida. Então, gente, nunca mais. Diga isso, graça é liberdade para pecar. Tenha na sua mente, tenha no seu coração, que graça é liberdade para estar perto de Deus. Não dê ao diabo a vitória que ele quer. Não dê ao diabo a vitória na sua vida. Dê a Deus a vitória que ele já te deu, de usar da graça de Deus para estar perto dele. Amém? Gente, o que a gente tem aprendido aqui? Que graça é favor imerecido. Graça é uma pessoa, não é verdade? Você pode dizer isso comigo? Graça é uma pessoa. De novo, só para eu ter tempo de beber uma água. Graça. Muito bom. Graça é uma pessoa. E que pessoa é essa? Jesus. E eu quero te dar uma definição aqui. Se você for na concordância de Strong, que é uma concordância bíblica, uma ferramenta, um livro, né, de estudo bíblico, ele define a palavra graça, charis, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, depois, pai, me corrige depois. Charis, não sei, que é a palavra no hebraico que se traduz para graça. E a definição é a seguinte: Deus estendendo a si mesmo, livremente, alcançando as pessoas, porque Ele está disposto a abençoá-las. Eu vou repetir. Deus, que é a fonte de riqueza, bondade, amor, paz, estendendo, ou seja, é uma ação que Deus toma. É algo que Deus faz, é uma ação palpável que Deus toma. Ele se estende a si mesmo, né? Não como um rei. Sabe aquela imagem de um rei que estende uma vara e concede perdão? Ou então um presidente que envia um embaixador? Ou então alguém que está num barco e joga um colete salva-vida, uma boia para alguém que está longe? Não, não é essa imagem. É Deus estendendo a si mesmo, né? É algo pessoal. É algo amoroso. Livremente, sem expectativa de retorno. Ou seja, é algo que Deus não cobra, é algo que Deus não cobra juros em cima, é algo que Deus não vai exigir de você depois troca, é livre. Alcançando, ou seja, a capacidade de fazer. Não adianta nada alguém ter muita boa vontade e não conseguir fazer o que se propõe a fazer. Mas Deus se propõe a se estender e Ele alcança você. Ele tem a capacidade de te alcançar. As pessoas, ou seja, não o planeta, o mundo como algo em conjunto, não alcançando uma ideia ou uma causa, mas as pessoas. E por último, porque Ele está disposto a abençoá-las. Isso fala da natureza de Deus, do caráter de Deus, de querer nos abençoar. Amém? Em outras palavras, gente, Jesus, que é Deus, estendendo a si mesmo, livremente, alcançando pessoas porque Ele está disposto a abençoá-las, é a expressão da graça de Deus. Jesus é a graça de Deus em pessoa. Então, gente, a graça, e a gente sabe o seguinte, Jesus, Ele veio e Ele não te obriga a recebê-lo, né? Ele não obriga as pessoas, Ele não torce o braço das pessoas e fala assim, eu vou entrar na sua vida. Ele precisa de um convite, não é verdade? Ele fala o seguinte, eis que estou à porta e bato. Aquele que abre a porta, eu entro e vou jantar com você, vou cear com você. Vou transformar a sua vida. Ou seja, a graça é para pessoas que querem estar com Deus, porém não conseguem. Porque o pecado nos distancia de Deus. A opção de voltar para perto de Deus, ela não existe em termos humanos. A gente se arrepender do pecado que a gente que a gente nasce, que a gente aprende aqui aos domingos, né, que a gente recebe a natureza pecaminosa de Adão, e é impossível a gente voltar a ter comunhão com Deus, a não ser pela graça, a não ser através de Jesus, a não ser que a gente convida, abre a porta para Jesus, e Ele vem na nossa vida. Então, é para quem quer estar perto de Deus, a graça. É para quem tenta se aproximar de Deus e fala, eu não consigo, como que eu faço? Eu vou aceitar Jesus. Né? A tentação de ser igual a Deus
lá em Gênesis 3:4, fala o seguinte: disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão se vocês comerem desse fruto. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só que interessante. Na tentativa do homem de se tornar como Deus, o resultado foi o afastamento de Deus. Mas em Jesus, Deus se torna homem e o resultado é a aproximação de Deus. Você entende isso? Vou repetir isso aqui para você. Na tentativa do homem se tornar igual a Deus, na tentativa humana da gente ser como Deus, o resultado foi que a gente acabou se afastando de Deus. Mas em Jesus, Deus se torna homem e o resultado é que a gente pode agora se aproximar de Deus. E, gente, essa aproximação, essa volta, esse retorno, esse arrependimento, ele é algo que você precisa tomar essa decisão. É algo que você precisa querer. Né? Essa parábola do filho perdido mostra isso. Lucas 15:17 fala: caindo em si. O filho mais novo estava no pecado, estava distante, estava curtindo a vida, estava na dele. Enquanto ele não estava querendo voltar, ele não voltou. O pai não foi lá e obrigou ele a voltar. Mas teve uma hora que ele caindo em si. Ou seja, ele quis voltar. Ele quis tomar a decisão de retornar para os braços do pai. Romanos 7:24, Paulo está explicando sobre o peso da lei, sobre o peso do pecado. E ele fala o seguinte: miserável homem que sou, né? O homem perdido, o homem na natureza caída. Quem me libertará do corpo sujeito à morte? Ou seja, eu quero me libertar, mas eu não consigo. Quem vai me ajudar? Paulo está se colocando como velha criatura, se colocando como homem perdido, como homem que está no pecado, e falando: quem é que vai me libertar desse corpo sujeito à morte? Gente, a graça só faz sentido para quem está preso e quer se libertar, e quer sair da prisão. Só faz sentido para quem está preso e quer sair. A pessoa que está no pecado, a pessoa que está presa, a pessoa que está contente no estado em que ela está, o filho pródigo ainda na terra estrangeira curtindo a vida, para ele não faz sentido nenhum. E não tem muito valor o fato do pai dele, o fato do nosso Deus ter graça. Só faz sentido para quem está preso e quer se libertar, e quer sair. Então, a nossa oração às vezes precisa mudar e às vezes a gente precisa entender o seguinte: aonde eu estou, o diabo pinta uma fachada de que está tudo bem, de que eu estou no paraíso, né? E você vive como se estivesse cercado de um tapume, todo pintado de paraíso, de floresta, de cachoeira, de coisa linda, mas na verdade você está num bueiro fedorento, horroroso. E a nossa oração deve ser: Deus, me ajuda a enxergar o pecado pelo que ele é, pela prisão que ele é, e não pela fachada que o diabo pinta de que está tudo bem, de que é isso mesmo, de que a vida é assim mesmo, ou de que isso é tudo que Deus tem para você. E a única saída do pecado e a entrada para o reino de Deus é Jesus. É a única. Se você tentar nesse tapume que te cerca, né, de pecado, de prisão, achar uma saída, você não vai achar. A única que você vai achar, a única porta que existe é Jesus, que te faz sair do pecado e entrar para o reino de Deus. Em João 10, de 7 a 10, fala o seguinte: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas, Jesus falando. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. E aí ele fala o seguinte: entrará e sairá, e encontrará pastagem. Em outras palavras, você vai entrar pela porta que é Jesus, e a saída, o outro lado, é de pastagem.
é de um lugar de refrigério, é o reino de Deus, é o reino da luz, amém? Jesus é essa saída do pecado, que você entra pela porta e sai e encontra pastagem. Então, gente, eu não sei se isso te alegra, o fato de que Jesus é a porta, amém? Ele é o caminho da libertação. Ele é o poder que faz te levantar da prisão e sair para viver uma vida nova, em novidade de vida. Te faz te levantar do pecado para viver na luz. Te transporta para um reino de luz, para o reino dele. Ele te torna uma nova criatura. Ele te transplanta para viver. Ele te transporta para o reino da luz. Ele te dá um novo nome. Ele te dá uma nova família. Ele te dá um novo futuro. Ele te dá uma nova vida. Ele te dá uma herança. Ele te dá aceitação. Ele te dá cura de todas as suas enfermidades. Ele te dá paz interior. Ele te dá prosperidade. Ele te dá tudo que você precisa, tudo que você sonha, e ainda adiciona mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. É tudo que Deus tem para você. Por que que você escolheria voltar para o pecado, para a prisão, para a vida que você tinha anteriormente? Não faz sentido algum você pensar que graça é liberdade para você voltar para o pecado. Graça é a liberdade de você sair do pecado e voltar para os braços do Pai. Amém? Alguém se alegra com isso, gente? Graça é liberdade para você estar com Deus. Para você estar com Deus. Graça é a porta de acesso à presença de Deus. A presença de Deus, ela está trancada, ela está inacessível para qualquer pessoa que esteja com a natureza caída, que esteja no pecado, que é uma velha criatura, mas pela porta que é Jesus, Ele te dá acesso à graça, ao trono, à presença de Deus. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para alguém, gente? Está fazendo sentido? Gente, pensa no seguinte, olha só essa situação. Um condenado à prisão perpétua não precisa de autorização para ficar na prisão. Ele precisa de autorização para sair da prisão. Quer dizer, você diz assim, graça é autorização para as pessoas pecarem. Gente, não faz sentido algum isso. Porque no pecado as pessoas já estão. Ela não precisa de autorização. O preso, o condenado, não precisa de autorização para estar na prisão. Ele precisa de autorização para sair da prisão. Eu e você éramos condenados à prisão perpétua do inferno, do afastamento de Deus. E Deus e a graça de Deus te dá autorização e liberdade para sair do pecado, sair da prisão e entrar para a vida eterna, entrar para a vida de paz, para tudo que Deus tem para te dar. Essa é a liberdade que a graça te dá. Graça é liberdade para estar com Deus. E aí olha só, nenhum ex-condenado, depois de livre, pergunta para o juiz, ô senhor juiz, eu estou vendo aqui que a porta da prisão se abriu para eu finalmente sair desse lugar, mas o fato dela estar aberta também me dá liberdade de eu voltar para a cela? O juiz vai falar, cara, você agora tem que ir, na verdade, da prisão para um manicômio, porque não faz sentido isso que você está me perguntando. Eu abri a porta da prisão para você sair e ser livre. Por que agora você acharia que a porta estando aberta e você tendo liberdade, você usaria para voltar para a prisão, voltar para o pecado, voltar para... Você está entendendo que isso não faz sentido? A gente achar que a liberdade que Deus nos dá é agora liberdade para a gente voltar para o que a gente praticava antes, para a velha natureza, para a antiga vida que a gente vivia. Não faz sentido algum. Da mesma forma que um ex-condenado depois de livre não se sente na liberdade de voltar para a cela. Jesus é a porta. Jesus é a porta que faz você sair da prisão. A prisão que o pecado causa, a prisão que o diabo te coloca, a prisão que é esse mundo aí fora sem Deus. E o negócio é o seguinte, ó, se você enxerga a graça de Deus como liberdade para pecar, é porque você não enxerga o pecado como uma prisão. Pensa nisso. Se você está usando da graça de Deus para pecar, é porque você não acha que o pecado é uma prisão. Você está sendo enganado pelo diabo, achando que o pecado em que você vive, a vida que você está vivendo,
é um mar de rosas, então você quer estar nela. Mas isso não faz sentido algum. Porque a graça de Deus é justamente para você sair do estado onde você está e ir para uma novidade de vida. Olha só o que Romanos 6,14 fala. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em outras palavras, quando você se coloca debaixo da graça, você é livre do pecado. A ideia de que a liberdade que Deus te dá é para viver no pecado é uma manipulação da verdade de que você foi livre do pecado para viver em novidade de vida. Você foi livre do pecado para a novidade de vida e não o contrário. Não o contrário. Jesus é a porta. Eu vou falar isso aqui mais 1000 vezes. Jesus é a porta, é a graça que te dá livre acesso para fora da vida de pecado, para fora da vida que te acorrenta, para fora da vida que te aprisiona nas cadeias, na mão de Satanás. Olha só o que Romanos 6:22 fala. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Gente, agora que vocês são livres, agora que você saiu do império das trevas e entrou para o reino da luz, agora que você já não é mais filho da ira, não é mais filho de Satanás, você é filho de Deus, você é filho do amor de Deus, você faz parte da família de Deus, não usa da liberdade que você tem para o pecado, mas o fruto que vocês escolhem ao viverem a liberdade de Deus é a santidade. Em outras palavras, quando você vive a graça de Deus, você se torna cada vez mais santo, cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais parecido com Deus. Gálatas 5:13 fala o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Gente, está ficando claro aqui que a Escritura é muito clara com isso. Vocês são livres para escolher o que vocês quiserem, para fazer o que vocês quiserem. Vocês não têm nenhuma amarra, vocês não têm nada que te prenda, porque Deus justamente te libertou das amarras. Deus justamente te libertou das cadeias. Agora vai e usa da tua liberdade para se parecer mais com Deus, para estar mais perto de Deus, e não para fazer o mal, e não para fazer a vontade da carne. E aí o que acontece é o seguinte: muita gente vê a liberdade e vê o seguinte: filhos pródigos usando da liberdade para sair e irem viver no pecado. Não é verdade? Porque o filho mais velho, os servos, o pai, né, todo mundo que ficou na casa, olhou e falou: cara, peraí, calma aí, vamos fazer... Né? A minha reação é: vamos fazer alguma coisa a respeito disso aqui. Não, vamos fechar as portas da casa, vamos trancar esse cara num quarto, não vamos dar liberdade para ele. Vamos segurar ele, vamos aprisionar ele aqui, porque ele está indo escolher por um caminho errado. Ele está indo para algo que a gente sabe que não é o certo. Mas não foi isso que o pai fez. O pai falou: você quer liberdade? Você tem liberdade. Vai, toma sua parte na herança. Mas aí a gente se coloca como responsável. A gente fala: não, Deus, debaixo só por cima do meu cadáver. Você, filho pródigo nenhum vai sair. Então o que você faz? Para as pessoas não irem para o pecado, você acaba tirando a liberdade das pessoas. Você fala: você não pode isso, você não pode aquilo. Agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você começa a colocar um jugo, um peso. E eu estou falando você, mas na verdade aí fora, né, em outros locais, as pessoas colocam um peso sobre a vida das pessoas que na verdade as aprisionam, ao invés de as tornarem livres. Mas esse não é o nosso papel. O pai não impediu o filho de sair. Né? E se o pai não tira a liberdade das pessoas, eu também não vou. Eu não sei você, mas Deus me livre de chegar na frente de Deus e Deus falar assim:
eu estava dando liberdade para as pessoas e você estava tirando, que história é essa? Né? Imagina isso, gente. Eu falei, eu só estava querendo fazer o bem. Pois é, mas olha só, Deus dá liberdade para as pessoas, você é livre. Você é livre. Em Lucas 4, 17. E se a banda quiser subir, eu já estou quase terminando. Lucas 4, 17 fala o seguinte: mostra para o que Jesus veio à terra. Né? Jesus veio. Jesus tem um monte de gente vivendo no pecado, tem um monte de gente aí, saindo fora. O que você veio fazer? E aí Jesus fala o seguinte: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Gente, hoje se cumpre e até hoje a gente vive na era do ano da graça de Deus. É o ano da liberdade aos oprimidos e não de mais opressão aos oprimidos. É o ano da recuperação da vista aos cegos e não mais cegueira para os cegos. É o ano de proclamar a liberdade para quem está preso e não mais condenação e não mais julgo. Se Jesus está nesse negócio, se Jesus está nessa linha, se Jesus está nessa era, eu também quero estar. E eu também estou, e eu posso te garantir, nessa igreja, você só vai ouvir a palavra da graça, a palavra de libertação, a palavra de liberdade na sua vida. Jesus, ele não veio, olha só, presta atenção no seguinte: Jesus tinha completo poder, total poder, para vir e bloquear e impedir as pessoas de viverem no pecado. Ele não fez isso. Ele não veio para bloquear as pessoas de saírem pelo caminho, ou seja, em outras palavras, ele não veio para tirar a liberdade de escolha de ninguém. Ele veio para dar acesso ao Pai àqueles que querem sair do pecado e não conseguem, para voltar para os braços do Pai. Você está entendendo isso? Eu e você somos essas pessoas que se encontraram numa situação onde você fala: eu quero estar perto de Deus, eu quero viver o que Deus tem para mim, e eu preciso de alguém, eu preciso de Jesus para me salvar, eu preciso de Jesus para me levar para perto do Pai. Amém? Jesus veio para te dar acesso ao Pai, não para ficar bloqueando você de ir para o pecado, mas para te dar acesso caso você esteja no pecado e queira sair do pecado. A solução para o pecado não é pregar menos liberdade, é mais liberdade. É proclamar a liberdade de Jesus, que Jesus veio estabelecer. Você é livre para sair desse pecado, você é livre para aceitar Jesus, você é livre para entrar na glória de Deus. É mais liberdade, não menos, amém? A solução para o pecado não é pregar menos graça, e sim mais graça. Não é pregar menos favor de Deus, e sim mais favor de Deus. E quando você cai em si, né? Em outras palavras, quando você cai em si, quando você se arrepende. O que é arrependimento? Mudança de mente. Metanoia no grego, né? Arrependimento, mudança de mente. Quando você cai em si, como o filho pródigo caiu em si. Você começa a enxergar o pecado pelo que ele realmente é. Você começa a olhar para si mesmo e falar: cara, que situação é essa que eu estou vivendo? Por que eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos? Se eu poderia estar com Deus, se eu poderia estar no braço do meu pai, se eu poderia estar vivendo a vida que Ele planejou para mim, a vida que Ele tem para mim. E quando você cai em si, quando você se arrepende, você não está buscando uma licença para continuar ali, uma licença para continuar com os porcos. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. O filho pródigo não falou: cara, como que eu posso fazer
para eu ficar aqui com os porcos, mas de maneira assim, legal, de maneira oficial. Não. Ele falou, como que eu faço para sair daqui? Como que eu faço para voltar para casa? Eu quero me livrar dessa vida. Eu quero buscar uma saída. Eu quero buscar a saída. E o caminho que ele tomou foi o caminho dos braços do pai dele. Quando você cai em si, quando você se arrepende, o arrependimento que Deus traz na sua vida faz você entender que viver em pureza é melhor do que viver em libertinagem. Exercer generosidade é melhor do que ganância. Quando você cai em si, quando você tem a sua mente transformada, você começa a perceber, cara, honestidade, no fundo, é melhor do que mentira. Ações de graça são melhores do que murmuração. Tudo isso acontece na sua mente quando você cai em si. Você fala, cara, eu estou vivendo aquém do que o que Deus planejou para mim. Então, gente, se graça é Deus estendendo a si mesmo, livremente, alcançando as pessoas porque Ele está disposto a abençoá-las, então a nossa resposta deve ser eu rendendo a mim mesmo, livremente, sendo alcançado por Deus, porque Ele está disposto a me abençoar. Essa é a resposta à graça de Deus que a gente deve ter. Eu me rendendo a mim mesmo, livremente, sendo alcançado por Deus, porque Ele está disposto a me abençoar. Deus quer te libertar, meu irmão. Deus quer te restaurar. A gente está vivendo debaixo da palavra profética de que esse ano é um ano de restauração. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer te libertar. Deus tem muito mais para você. E todos nós aqui, em uma área ou outra, podemos nos arrepender. Podemos transformar. Não é isso que Paulo fala? Transformai a vossa mente para que vocês possam experimentar cada dia mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode dizer comigo isso? Eu vou experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Arrependimento não é só para quem tá no mundão vivendo uma vida horrorosa de longe de Deus. Arrependimento é para mim e para você todos os dias que podemos nos arrepender e estarmos nos colocando rendidos para sermos alcançados por Deus e vivermos tudo que Ele tem para dar para a gente. Gente, em Salmos, eu quero ler com vocês aqui agora. Quem está preparado para uma metralhadora de versículos agora? Eu vou ler com vocês aqui passagens bíblicas, mostrando que Deus quer te ver livre. Deus está aqui e Ele está no ramo da liberdade. Ele não está no ramo de construção de presidiários. Ele não está no ramo de construção de correntes. Quem está nesse ramo é o outro cara, é Satanás, é o inimigo. Deus está no ramo da liberdade. Deus está no ramo da libertação. Deus está no ramo de te ver feliz. É isso que Ele quer. Então vamos lá, Salmos 118:5 fala o seguinte: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. João 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mais à frente, João 8:36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Romanos 8:1 e 2, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, da morte. 1 Coríntios 6:12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que
coisas novas surgiram. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é presente de Deus. Meu irmão, a graça é o presente de Deus para a sua vida. A graça é um presente de Deus para a sua vida, para te dar liberdade para estar com Ele. Amém? Você pode ficar de pé. Tem alguém que recebe essa palavra hoje? De entender que a graça é liberdade para estar com Deus. Graça é a porta de saída da prisão que te aprisiona, que te mantém cativo. Essa é a graça de Deus. Não se deixe enganar por qualquer outra mensagem. Não se deixe enganar por qualquer outro evangelho. Paulo fala, se estão pregando aí qualquer outro evangelho que não seja o evangelho que eu tenho pregado para vocês, não ouçam, não tenham ouvidos, porque esse é o evangelho de liberdade que Jesus veio proclamar. Amém?